No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Muito boa noite, estamos chegando aqui na programação da Grande FM do nosso Saúde e Bem-Estar, esse encontro marcado que nós temos toda sexta-feira aqui em nossas plataformas digitais. Para você que nos acompanha pelo nosso canal aí no Facebook, já aproveita para curtir, marcar os seus amigos para que o programa possa atingir o maior número de pessoas possíveis. A você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, já aproveita para deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, se inscrever no nosso canal, assim você tem acesso à playlist completa com todos os programas Saúde e Bem-Estar que já foram ao ar. Você pode rever quantas vezes quiser e, claro, compartilhar com seus amigos com toda certeza. Nós temos sempre esse encontro marcado toda sexta-feira. Mas, claro, como nós estamos vivendo este momento complicado no nosso país, relacionado à área da saúde, que todos já sabem que é esta pandemia da Covid-19, e até atendendo às recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, nós estamos com o nosso pessoal em número limitado, trabalhando aqui para que a gente possa trazer as informações até você. E desta forma, claro, nós estamos reapresentando alguns dos principais programas que já foram ao ar aqui no nosso Saúde e Bem-Estar. E hoje, com toda certeza, você vai ter a oportunidade de rever um programa que chamou muito a atenção pelo fato de estar abordando um assunto importante, muito relevante, que nós temos no contato, no dia a dia, na nossa sociedade. Nós vamos rever aqui um programa que falou sobre o autismo, as suas causas, as suas consequências, para a gente entender um pouquinho mais a respeito deste assunto. E nós conversamos na oportunidade com duas pessoas que são bastante experientes nesse assunto. Uma das pessoas, o Dr. Hugo Kimura, que é psiquiatra infantil, que trabalha principalmente com crianças autistas, e também conversamos aqui com a Marici Cortez Pereira Coleman, ela que é mãe de autistas, de filhos autistas e que lida no dia a dia com esta situação e com certeza traz a sua experiência para que a gente possa acompanhar. Estive ao lado do Oswaldo Duarte conversando com essas duas personalidades para entender um pouquinho mais sobre esse assunto. E por isso, a partir de agora, a gente acompanha novamente aqui o programa Autismo, Causas e Consequências no nosso Saúde e Bem-Estar. E a gente, para começar, doutor Hugo, é importante para as pessoas que nos assistem nesse momento, quando ouve falar do autismo e às vezes, muitas vezes não conhece o todo como funciona. Então, para a gente já esclarecer, começando desse princípio, o que é o autismo? A primeira coisa que eu pergunto para os pais, quando vão no meu consultório, eu pergunto, o autismo é uma doença? Os pais pensam um pouco e não sabem responder. Então, assim, a primeira coisa o autismo não é uma doença. O autismo é um transtorno, é um desenvolvimento atípico da criança. Em vez dela se desenvolver de determinadas formas pré-definidas, ele não se desenvolve desse jeito. Então começa a ter algumas características diferentes das outras crianças. Então ele não é uma doença. É um transtorno, que significa, é um conjunto de sintomas e sinais que diferenciam de uma criança considerada típica. Doutor Hugo, e hoje qual que é a prevalência para os casos de autismo? Hoje as pesquisas falam em torno de uma criança para cada 68 crianças em média. Esse é uma estatística americana e também da OMS. Acredito que aqui no Brasil também tem essa prevalência, que é bem alto, se a gente for pensar. Agora, Marici, você tem 2 filhos com autismo. E aí a gente conversava agora há pouco sobre esse assunto, tentando entender esse universo. E aí me ocorreu de te perguntar, quando foi que você começou a perceber, você olhando as características dos seus filhos, que eles tinham, então, no caso aí, o autismo? Então, o Nicolas foi bem tardio, o diagnóstico, E o Ian, ele nasceu síndrome de Down, conforme a gente conversou, E a gente teve o diagnóstico dele quando ele estava com 7 anos, que foi quando ele entrou na escola. Que daí foi quando começou a apresentar, com mais intensidade, apesar de já apresentar, só que eu não percebia porque eu não conhecia. Então, por isso que é importante as famílias saberem o que é, como que é, quais são as características, porque se apresenta no seu filho, eles podem
ligar um alerta e procurar ajuda clínica. E eu tive essa ajuda clínica quando eu tive foi na escola. Aí na escola eles me orientaram, vamos levar, você precisa encaminhar. E aí eu procurei uma psicóloga primeiro, né? E aí a psicóloga fez todo o trabalho de observação e falou assim, Marici, você precisa levá-lo agora ao médico, porque ele apresenta as características do autismo. Então, além da síndrome de Down, ele apresentava as características do autismo. E aí eu levei. E nós, né, fomos procurar os atendimentos para o Ian, porque ele precisava, né, de psicóloga, de terapia, de fono, e ficamos muito concentrados no Ian. E o Nicolas, ele teve um desenvolvimento, né, como todas as outras crianças, não tinha dificuldade na escola, aliás, tinha as dificuldades comuns, né, de qualquer criança, mas nada que, assim, me desse preocupação. Só que ele já apresentava umas características que eu não notava, que eu achava que era porque ele era tímido, que era a personalidade dele, que na realidade eram as características do autismo, né? E foi quando ele já estava já com uns 12 anos e ele não tinha amigo. Os amigos dele eram 2 tartarugas que ele tinha em casa, entendeu? E a minha mãe deu um alerta, você vai procurar ajuda para o seu filho. E aí foi quando nós começamos a procurar ajuda, ele começou a fazer atendimento com uma terapeuta, e aí por várias questões em casa mesmo, a gente não teve um diagnóstico fechado do médico, né? Mas ele começou já a fazer as intervenções, o mais velho, o mais novo sempre, né? Só que o diagnóstico dele foi fechado em 2016, né? Ele já estava já com 15 anos. Né? E também por conta que ele é diferente. Nós temos o autismo hoje, né? O doutor pode me corrigir, mas assim, nós temos do leve, né, até um severo. O Ian, ele se enquadra no autismo severo, né? Porque ele é não verbal, tem várias dificuldades, tem déficit intelectual por conta da síndrome de Down. E o Nicolas, ele se encaixa, vamos dizer, no autismo leve, porque ele não tem o cognitivo ele tem o cognitivo preservado, né? Tanto é que hoje, como você colocou, ele é um escritor, né? Publicamos um livro dele, mas ele tem as dificuldades nas questões da interação social, tem dificuldades nas habilidades sociais, né? E isso é um entrave na vida, né? Principalmente quando do jovem. E aí nós começamos as intervenções com as terapias que precisam para que ele venha ter uma qualidade de vida. Hoje o Nicolas, ele está bem, está interagindo bem, tem um grupo, né, de amigos, né? Agora com o Ian já é mais difícil, né? O Ian é bem mais difícil. Agora, Marici, você descobrindo isso daí, tomou as primeiras providências, qual que é a análise que você faz hoje de tudo que você descobriu desde a descoberta, né? Desde a descoberta, do que você passou, qual que é o balanço, a análise que você faz hoje? Então, esse trabalho que a GD faz, que eu faço parte da GD, esse trabalho de conscientização é fundamental, porque se eu tivesse tido um contato, vamos dizer, mais precoce, né, de saber o que era o autismo, né? Quando o Ian era menorzinho, eu tinha iniciado as intervenções quando ele era menor. Então, hoje, os déficits que ele tem seriam menores. Porque quando a gente começa, quanto mais cedo a criança tem as intervenções, é bem melhor, porque ela vai ter um desenvolvimento melhor, uma qualidade de vida melhor. Como eu perdi muito, né? Então, vamos dizer, o Ian ficou com um vácuo, né? Com um buraco no desenvolvimento, e aí pra gente resgatar isso é muito mais difícil, né? E assim, eu tô falando no caso do Ian, que é um caso, vamos dizer, grave, severo, né? Pro Nicolas, que ele se enquadraria no Asper, né? As características se apresentam com maior idade. E aí a gente já tem que começar. Né, já tem que começar. Mas assim, o que eu vejo assim, se eu tivesse tido uma orientação bem no comecinho, hoje talvez o Ian tivesse, né, bem mais além do que ele está, né? Mas assim, quando eu peguei o diagnóstico, ele já tinha o diagnóstico de síndrome de Down, né? Quando eu peguei o diagnóstico do autismo, eu não pensei 2 vezes. Vamos, o que eu tenho que fazer? É psicóloga, terapia? Vamos fazer. Então, quantas sessões? Tantas. Fono ele já fazia, mas vamos aumentar as sessões. Terapia ocupacional, vamos atrás. Né? Então, aí nós fomos buscar aquilo que ele precisava. Então, hoje, entrei para a associação, porque o médico me indicou. Procura associação. Por que a gente tem que procurar associação? Porque a gente precisa de ajuda. A gente fica perdido, você não sabe para onde você vai. Né? E se você não tem ajuda, você se enfia dentro de um buraco. E a gente não pode. A gente precisa
estar bem para ajudar os nossos filhos. E eu procurei a associação, aí logo começou um projeto, o projeto de ecoterapia, Ian vai para ecoterapia. Aí logo começou o projeto de musicalização, vamos colocar o Ian num projeto de musicalização. Foi pro projeto. Aí depois, entendeu? E aí você começa a envolver, Sim. entendeu? E eu me envolvi nisso e fui procurar o que o Ian precisava. Porque ele precisava se desenvolver. Então, se tudo isso acontecesse quando ele era menorzinho, né, com uns 2, 3 aninhos, que ele já apresentava, que eu não sabia, né, então ele tinha tido menos dificuldade, que nem hoje. Hoje as mães, elas estão, a mídia está divulgando bastante, né, em relação ao que era antes, então as mães já estão bem mais atentas. Então, hoje nós temos na associação crianças de 2 anos e meio, 3 anos, e que as mães já estão atrás, né, buscando aquilo que o filho precisa. Por quê? Porque se ele tem as intervenções, logo quando é bebezinho, ele vai ter muito menos dificuldade, né? Vai ter uma qualidade bem melhor do que... Agora, doutor Hugo, a gente está falando desse conjunto, e até para entender um pouco mais o autismo, né? Tem uma causa específica, ou quais seriam as principais causas do autismo? Em geral, não tem uma causa específica, né? Ninguém sabe. São raros os casos que você tem alguma etiologia que a gente chama, né? Que seria a causa, né? Por exemplo, o do Ian, provavelmente a síndrome de Down, né? A trissomia do cromossomo 21, que ocasionou também você tendo alguns sintomas de autismo. Mas a maioria você não tem uma causa. Existem várias teorias, né, mas até hoje não tem nenhuma conclusão sobre o que pode ser que ocasionou o autismo na criança. Então, assim, qualquer um, né, qualquer família pode ter uma criança com autismo, mesmo não tendo nenhum parente, mesmo não tendo conhecimento, não importa a cultura, não importa a idade, todo mundo tem a chance de ter uma criança com autismo. Agora, doutor Hugo, pegando a preocupação da mãe, né, e a exposição dela, se ela tivesse descoberto mais cedo, se ela tivesse tido uma melhor orientação, para as mães que estão nos assistindo, qual que é a principal características de um autista, até para, como a mãe disse, né, mostrando sua preocupação, até para tomar providências mais cedo? Certo. Então, assim, para a gente tentar caracterizar uma criança que tem um autismo, né, ele tem que ter algumas alterações básicas. Quais são essas alterações? A primeira seria a parte da comunicação. Então, assim, a comunicação não é só ser verbal ou não verbal, né, que seria o falar. Sim. Mas também a comunicação não verbal é muito importante. Se a criança olha nos olhos, se ela tenta demonstrar alguma coisa, sabe, chamar a atenção. Então, o primeiro ponto é essa alteração da comunicação. Tá? Então, não precisa estar ausente, mas tem que estar alterado. E essa observação, a gente até conversava antes sobre isso, de que há relatos de mães que percebem no bebê quando está amamentando, que a criança não olha para a mãe ali, já começa a dar os primeiros sinais, né, doutor? Isso. Esse é um sinal bastante precoce, mas também não é conclusivo. Por isso que a gente não pode fechar o diagnóstico antes de 2 anos de idade, porque pode ser que seja só um sintoma isolado. Então Agora, a gente tem que tomar cuidado. Agora, dentro desse assunto que o Paulinho entrou, tem algumas outras características que eu observo, eu tenho alguns amigos, por exemplo, alguns apresentam uma dificuldade, por exemplo, de sair da fralda, outros têm uma hiperatividade, e aí a gente vai percebendo que são características diferentes de cada um, né? Sim, na verdade, hoje a gente não fala sobre o autismo. A gente fala sobre transtorno do espectro autista. Engloba muitos casos diferentes, né? Tanto que a gente tem o caso leve, né, que é o Nicolas, e de repente num outro extremo tem também o Ian, né? Só para completar, né, as características, né? Então, assim, o primeiro seria a alteração da comunicação. O segundo ponto importante é uma alteração da interação social. Em geral, criança gosta de criança. E de repente você vê aquela criança mais arredia, que não gosta de contar, de estar junto com outras pessoas. Às vezes só aceita 1, 2, 3 cuidadores, mas tem que ser sempre eles. Então já tem uma alteração da interação social. Terceiro ponto seria uma questão comportamental. Então, interesses restritos,
uma questão de rituais, né? Então sempre tem que fazer a mesma coisa, da mesma forma. Às vezes algumas obsessões, então tem que colocar as peças sempre daquele jeito, tem que separar as coisas por cores, ou então assim, as formas tem que ser daquele jeito. Também pode ser que tenha estereotipias, né? Que seriam alguns movimentos repetitivos, né? Que ajudam a aliviar a criança. Então, os 3 sintomas básicos seriam essas alterações da comunicação, alteração da interação social e essa questão comportamental. Podemos acrescentar hoje também uma alteração da sensibilidade. Muitas crianças que têm autismo ou são hipossensíveis ou são hipersensíveis a alguma coisa. Por exemplo, as crianças que têm Asperger, não sei se é o caso do Nicolas, em geral eles têm um olfato muito aguçado. Tudo eles querem cheirar, às vezes conhecem a pessoa pelo cheiro. Tem outros que não gostam muito do barulho, ou então algumas que não sentem dor, pode machucar e não tem problema, ou então tem algumas que não aceitam contato físico ou algum tipo de alimentação. Então assim, é bastante variado. Não existe uma criança que tem autismo igual a outra. Por isso assim que muitas vezes eu pego no consultório alguns relatos de pais que falam assim, a professora falou que ele não tem autismo porque o autista que ela viu era dessa forma, dessa. Mas toda criança com autismo é totalmente diferente uma da outra. Tanto que o tratamento é individualizado. Não existe uma receita, né, que serve para todo mundo. Não, sim. Cada caso vai precisar de um estímulo diferente, de uma forma diferente. Então, assim, é muito diferente. Agora, até para que os pais que estão nos assistindo nesse momento e de repente os seus filhos têm algumas características que se assemelham com algo que foi citado aqui, é importante também esperar exatamente esse tempo. Pode ser a característica da criança, às vezes é timidez mesmo, né? Sim. A criança tem outras coisas que não tem o autismo. Por isso que o senhor está dizendo que é difícil identificar que tem o autismo, mas também não é para se desesperar, porque a criança apresentou alguns desses dados que já tenha também. Precisa estar atento, sem dúvida, né? Com certeza, né? Por isso que eu falei, principalmente assim, desses 3 pontos. Não adianta a criança não falar e as outras partes do desenvolvimento está normal, porque ela não vai ter autismo, ela vai ter às vezes um atraso da fala, ou ter algum problema de articulação, ou então assim, pensando nos outros também, ela fala bem, ela tem um comportamento normal, mas tem um problema com interação social, não é autista. Então assim, se tem alguns sintomas, a gente tem que ficar de olho, a gente tem que ficar pelo menos observando, né, e tendo algum profissional atrás para poder fazer essa avaliação. Então, assim, se tiver alguma suspeita, procurar mesmo uma psicóloga, o pediatra também, né, que hoje em dia os pediatras também estão bem atentos à questão do autismo, né, e se realmente tiver uma dúvida maior, tiver algumas conclusões desses outros profissionais, poder procurar ajuda especializada. Bacana. Nós estamos então com o nosso Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira falando sobre o autismo, conhecendo um pouco mais a respeito do assunto e, claro, esperando que vocês também estejam se atualizando a respeito deste assunto, que é muito importante, sem dúvida nenhuma, e hoje recebendo convidados especialíssimos aqui. Agora, Marici, você tem um filho escritor. A gente falava sobre isso agora, sem dúvida nenhuma. E eu queria que você contasse para as pessoas que nos estão assistindo um pouco mais a respeito de como surgiu esta ideia do livro, como surgiu essa história do livro que transformou o Nicolas nesse escritor que para nós, sem dúvida nenhuma, é motivo de muita alegria. Aqui o livro. O Nicolas, nós começamos a organizar o material o ano passado, mas tem poesias, é um livro de poesias, né? E ele tem poesias aqui desde do 7º ano, quando ele realmente começou a efetivar, né, as poesias, porque ele escrevia outros tipos de texto. E foi juntando várias poesias, e o ano passado ele faz parte do Núcleo de Altas Habilidades do Estado. A professora, lendo as poesias e vendo o que ele tinha de material, bastante material, vamos mãe, vamos organizar, incentivou ele, aí me apresentou o editor, e aí a gente começou a organizar o material.
E o Nicolas ficou muito animado, né? Porque ele queria mesmo publicar um livro. Ele sempre me cobrava, mãe, quando que a gente vai publicar o meu livro? Né? Ele nem sabia qual dos livros, né? Que ele estava com um livro, estava escrevendo um conto e mais as poesias. E aí nós resolvemos colocar só as poesias, né? Até por conta, se de repente a gente escrever ele para um concurso, fica mais fácil, porque é só poesia. E aí nós organizamos, então, ano passado, todo esse material, ele bem animado, né? A professora nos ajudando. E nasceu um livro, né? Quentinho, aqui no Que é uma coletânea, então, de poemas. Né? Aí tem poemas falando a respeito de paixão, né? De amor, sobre questões do dia a dia, né? Sobre questões de... Enfim, vários. Até aqui ele coloca assim, né? Que os poemas advêm de inspirações instantâneas de certos acontecimentos poucos ligados ao quadro exposto nos versos, mas que culminam no resultado final após repetitivos pensamentos brotarem e ganharem forma a partir das mesmas. Isso o Nicolas, né? E em outras, os poemas foram concebidos pela forçada inspiração do meu desejo consciente, mas quase sempre surgem de situações aleatórias que me confere ideias simultâneas para a composição não raras situações cotidianas. Outros sim, aos poemas nascidos da leitura e interpretação. Então tem um poema aqui que fala, que ele escreveu da época da greve dos caminhoneiros. Teve a greve dos caminhoneiros, ele foi escrever um poema. Né? Ele assistiu o filme A Sombra e a Escuridão, que retrata sobre 2 leões da África, né? Quem assistiu. Estão construindo a ferrovia. Isso, e os leões atacam lá, né, aquele pessoal. E aí ele escreveu um poema sobre isso. Aí ele leu a respeito da Guerra das Rosas, né? Uma questão que aconteceu na Europa, né? A questão da luta pelo poder ali da Inglaterra. Ele leu. E aí ele escreveu um poema que chama-se As Duas Rosas. Então, assim, são vários poemas, né, puxando para vários temas. Antes do Oswaldinho fazer a pergunta para você, para chegar a esse patamar de escrever com tamanha habilidade, com tamanha qualidade, com tamanha coerência, isso tudo teve uma base, né, Marici? Que foram as leituras que a mãe professora desde o início incentivou, né? Entendeu, né? Então, assim, é o que eu até comentei. Desde bebezinho, eu sempre li para ele, né? Como toda mãe, a maioria deve fazer, ler para o seu filho na hora que vai dormir, né? Bebezinho, lia textinho de uma linha. Então, sempre incentivando, sempre comprando livros para ele. E conforme foi passando a idade, você vai, né, modificando, colocando livros mais, né, organizados para ele, enfim. E ele foi criando um hábito pela leitura. Então, e como é algo nato, né, foi algo que ele já tinha, isso foi facilitando o processo para ele desenvolver melhor. E quem lê, escreve. E como ele gosta muito mesmo de ler, porque ele não tem medo de ler, senta e lê, não levanta de madrugada para ler, não tem dificuldade nenhuma, ele obviamente vai escrever, né? E gosta de escrever. Se ele tiver uma inspiração, é assim, brota. Nasce rapidinho. Agora, Marici, eu particularmente não gosto muito dessa coisa assim, quando você tem um filho especial, falar de amor, é muito complicado, né? Porque a gente que é pai, você sabe, a gente ama, né? O nosso filho, independente disso aí tudo. Agora, com toda certeza para você deve ser um orgulho, né? Depois de todo aquele susto, depois de tudo isso, aí vem o orgulho, sem dúvida nenhuma, o ego da mãe, né? Com certeza, né? Com certeza, eu não tenha dúvida sobre isso. Eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa dele, né? E aí, ao mesmo tempo que o Nicolas faz toda essa produção, né? Mesmo com as dificuldades que ele tem em outras áreas, e o meu outro filho, né? Como que fica? E às vezes me bate isso. Será que... Né? Mas eu tranquilo, porque hoje para mim, o Nicolas, ele escreve um livro e ele vai escrever outros livros. Esse é o projeto de vida dele, né? E o Ian, ele não vai escrever um livro. Mas se o Ian conseguir colocar o sapato... Já é um passo. Nossa, é uma vitória. Porque são dificuldades diferentes, né? Eles conquistas diferentes. Exatamente, né? São conquistas diferentes. Então, mas o orgulho é igual, né? Tanto é que a primeira vez que o Ian me pediu bolo, eu quero bolo, nossa,
fui lá no céu e voltei, porque é uma vitória. É uma evolução que você começa a Exatamente, perceber. porque o Ian tem uma dificuldade e o Ni tem a outra, o Nicolas tem outras, né? Mas com certeza, eu e o pai estamos radiantes de orgulho. Agora, doutor, ouvindo todo esse relato da Marici, sem dúvida nenhuma a gente começa a observar, isso é apenas um exemplo, né? Dentro de crianças, de adultos também, que têm o autismo, mas do que elas são capazes de fazer. Às vezes são limitadas em algumas coisas, mas podem desenvolver características e especialidades em outras, né? A gente tem outros exemplos assim, né, doutor? Sim, eu tenho alguns exemplos, né, que como eles têm um interesse, um foco muito restrito, muitas vezes eles ficam muito bem naquele interesse dele. Então conhece muito, destrincha muito, né? Assim como o Nicolas, ele gosta muito da parte da leitura, ele consegue também colocar para fora isso. Ele pode ter alguma perda, às vezes, em algum outro setor, por exemplo, a interação social, né? Como a gente estava conversando, né? As exatas. As exatas, mas nesse foco, né, da parte da escrita, da leitura, o Nicolas vai muito bem. As outras crianças também, né, com autismo, na verdade a criança em geral, todo mundo tem alguma qualidade, tem algum interesse, né? Só que dos autistas acaba sendo assim uma coisa muito maior, muito mais intensa. Então, se a gente souber utilizar essa habilidade que ele tem, ele vai conseguir crescer, vai conseguir às vezes se enquadrar no mercado de trabalho. Então, a gente tem que tentar fazer com que esse potencial surja em cada paciente. O senhor falou de mercado de trabalho, o senhor até falou comigo que conhece uma pessoa que é um dos melhores profissionais na área que ele atua. Claro que limitado àquela função que ele exerce, mas faz muito bem, com muita qualidade, né? Sim, não só um. Eu tenho alguns exemplos, né? Eu não posso citar o nome nem nada, mas assim, eles podem se tornar fantásticos profissionais, né, naquele assunto, mesmo tendo às vezes perda em alguma outra habilidade. Agora, que a gente observou, e a mãe já citou, grau, né? Grau de autismo, né? Como ela já falou. E aí a gente pergunta também o seguinte, pessoas com autismo são diferentes umas das outras e possuem o mesmo grau da síndrome? Não, na verdade, assim, mesmo dentro do padrão, né? Se a gente for pensar que hoje tem os autismos leves, moderados e graves, mesmo dentro dos leves, que é a grande maioria das crianças com autismo, são totalmente diferentes um dos outros. Antigamente existia esse termo, né, que é o síndrome de Asperger, que era considerado um autismo leve, só que tinha algumas características bem assim, diferentes. Mas hoje é considerado um autismo leve. Então, assim, mesmo uma síndrome de Asperger é diferente de uma outra criança que tem um diagnóstico de autismo leve. E, assim, para a gente desmistificar um pouquinho, né, a grande maioria das crianças tem autismo leve. Por isso que muitas vezes acaba passando batido. Às vezes a gente acha que a criança é muito tímida, sabe? Que é muito isolada, que é muito estranha. E muitas vezes é autista. Né? Então, assim, por isso que a gente tem que ficar de olho. Sim. Porque essas crianças, esses adolescentes estão aí, sempre estiveram. Agora que a gente está começando, né, a perceber como que eles são diferentes e não precisam sofrer tanto. E nós estamos falando de uma época em que as pessoas têm muito mais acesso a informações. Mas vamos fazer aí uma volta um pouco ao tempo. Quantas crianças no passado sofreram durante todas as suas vidas porque tinham autismo e não foi diagnosticado, não foi percebido pelos pais, pelas pessoas que conviveram com essas crianças, né, doutor? É possível que isso tenha acontecido com um número muito maior, né? É assim, pelo menos isso é uma reflexão que eu faço. Que na época que eu estudava, o fundamental, sempre tinha algumas crianças que eram meio isoladas, que era estranha, que a gente fazia piadas. E de repente hoje, se a gente tivesse o conhecimento que temos atualmente, a gente poderia realmente perceber que ela tinha um autismo, que poderia às vezes atingir o potencial que foi limitado na época. Agora, Marici, você já falou um pouquinho, né, de evolução comparado um filho com o outro e tal. Você já percebeu se o Ian, dentro dessa evolução que ele está tendo, dentro das dificuldades, ele já demonstrou alguma habilidade? O Nicolas, por exemplo, escritor, né? O Ian já deu para, como professor e mãe, né, perceber alguma habilidade dele diferente também, né? Sim, na área da música. Então, assim, ele gosta muito de cantar. O parabéns. Então ele canta direto, ele está cantando parabéns. E ele
no projeto de musicalização, ele gosta muito do tambor. E ele toca certinho no ritmo, bem ritmado. Os professores estão tocando e canta com ele. Então, assim, o que eu percebo que a habilidade dele é nisso daí, que, né, nessa área da música e a questão do ritmo, que ele vai bem, né? Tanto é que até já falei pro professor que eu vou encomendar um tambor para ele ter o tambor em casa para a gente tocar e cantar com ele. Né? Mas no caso do Ian seria isso. Agora, doutor, vamos falar de casos, né? O que a gente pode dizer nesse momento em relação aos casos registrados no Brasil, na nossa região, Cidade Dourados? Existe um aumento significativo de casos de autismo no nosso país? Aparentemente parece-me que está aumentando, mas na verdade foi porque melhoramos os critérios diagnósticos do autismo. Então, assim, com os critérios que a gente tem hoje, a gente consegue fechar o diagnóstico em criança com menos de 2 anos. Então, assim, a gente só melhorou, né, para conseguir diagnosticar mais rápido. E diagnosticando mais rápido, a gente consegue estimular melhor essas crianças. Agora, Marici, a gente que conhece algumas pessoas que têm o autismo, sabe que às vezes elas não conseguem ficar em determinados locais, a socialização delas é muito diferente e acaba também restringindo os pais dessa vida social. Vocês praticamente acabam sendo limitados nessa vida na sociedade. Né? Na verdade, eu não vou dizer que acabou a vida social, porque a gente ainda se esforça. Mas alguns pais realmente acabam a vida social, né? Que nós temos vários casos, até da associação mesmo, de pais que não saem de casa. Eu mesmo, para eu sair de casa, a gente tem que fazer uma manobra, né? Não dá para eu e meu marido sair, eu e os meninos, né? Sem a gente se organizar. Tudo tem que ser organizado antes. Nós vamos para onde, que lugar que é, dependendo do lugar não dá para ir, né? E realmente a vida social fica bem restrita, fica bem difícil. E esta luta, Marici, você encontra também, por exemplo, eu tenho conversado com alguns pais que têm nos relatado, por exemplo, dificuldade até para uma matrícula, para você inserir ele numa escola tal. Você encontra essa dificuldade também? Como é que é a aceitação dos seus filhos, né, do autista de uma forma geral? Então, quanto à questão da matrícula em si, eu penso que as escolas, na sua maioria, a escola pública, elas não rejeitam a matrícula de forma alguma. Não sei dizer das privadas, né? Mas não tem dificuldade. Agora, qual é a dificuldade? É quando a criança está dentro da escola, né? Mesmo assim, hoje, na escola pública, ela tem oferecido um trabalho, né? Um acompanhamento. Tem alguns professores, eu estou falando do município porque eu sou professora do município, né? Então, os professores têm bastante formações, né, eles procuram ajuda, né, um ou outro pode ser, né, não vou dizer que é um mar de rosas, né, lógico, porque como o doutor falou, cada criança é não tem um autista igual. Na minha escola a gente tem 6, cada um é do seu jeito, e a gente tem que saber lidar, né, com cada um. Então, assim, é fácil? Não é fácil para o professor, não é fácil para a criança, não é fácil para a família, né? Mas, assim, quando existe uma ajuda mútua, né? Quando trabalha a família, a escola e os 3 ali, o atendimento que ele tem, que ele recebe, aí contribui para que aquela criança desenvolva, né? E aí cada caso tem o seu caso. No caso, assim, do Nicolas, vamos dizer assim, o Nicolas, ele foi bem na escola. Né? Mesmo sem diagnóstico, a escola deu um suporte para ele, porque ele tem muita dificuldade nas exatas. Nossa, exatas é o pavor da vida dele, até hoje, ele já está com medo do Enem. Né? Eu falei, fica tranquilo, não vamos sofrer por antecipação. Mas ele não vai, então ele teve suporte, teve ajuda, tem tempo maior para fazer as avaliações. Se precisar, ele sai da sala de aula, vai fazer no espaço, né, onde ele tem mais tranquilidade. Isso é o que a escola está oferecendo, né, desde então oferece para ele. O Ian já é mais difícil, né, porque o Ian já é um caso mais grave. Né? Esse ano está bem difícil para o Ian, porque ele mudou de escola, mudou de professor, mudou de colega, mudou de tudo. Essa adaptação para eles é muito difícil, né? Primeiro, até ele entender aí que é a sala, que é a escola, né? Então, as coisas vai bem difícil para ele. E também porque ele tem a questão do déficit intelectual.
Ele não acompanha a turma da forma que é. E aí tem que fazer toda a adequação, né? Tem que ter todo um suporte. E aí a escola tem que se organizar para isso, né? E a escola se organiza, né? Bacana. Doutor, em termos de tratamento, como é que a gente está nos dias atuais? Hoje a gente está bastante embasado, né, na literatura. Só tem uma coisa para fazer: estimulação. Às vezes a gente espera alguma medicação milagrosa, mas não temos, né? Então a gente tem que estimular desde o momento que fazemos o diagnóstico. E às vezes, mesmo sem fazer o diagnóstico, a gente já começa a estimular também a criança. E quais são as principais estimulações, né? A psicóloga, tá? Normalmente uma psicóloga comportamental, ou então especialista em ABA, né, que ajuda muito a criança na mudança de comportamento, né, nos objetivos. Uma fonoaudióloga, especialista em linguagem, principalmente para as crianças que não são verbais, né, mas mesmo as verbais também acabam se beneficiando, pensando assim na eloquência, na forma como fala e também na comunicação não verbal, né. E o terceiro profissional que seria muito importante seria um terapeuta ocupacional, né, especialista em integração sensorial, exatamente assim para poder juntar todos os sentidos, né, e para conseguir ter algumas habilidades de vida independente. Não podemos deixar de lado outros profissionais como o psicopedagogo, né, que muitas crianças acabam necessitando. Vamos pensar numa ecoterapia, né, que ajuda também, na ginástica, como a GD também dispõe, a musicalização, entre outros. O importante é estimular. Dentro desse assunto tratamento, 2 pontos. Existe medicação dentro do tratamento para o autista, e um outro detalhe, a evolução dele, né, como que se dá, e se você descobre mais cedo, tem uma evolução maior, ou isso não tem alteração? Certo. Eu vou primeiro responder essa questão da evolução. Realmente, assim, quando a gente diagnostica mais rápido, então, assim, o cérebro da criança está muito esponjoso. Então, assim, ele suga tudo quanto é conhecimento, tudo quanto é estímulo de uma forma muito mais fácil do que uma criança mais velha. Então, criança que a gente consegue fazer um diagnóstico mais precoce, tem uma chance, uma tendência de conseguir atingir um potencial muito maior do que aquelas crianças mais tardias. Então, quanto antes a gente conseguir fazer o diagnóstico e também incluí-los nas terapias, melhor. Com relação à medicação, a medicação, nesse caso, e principalmente para crianças pequenas, a gente não usa para tratar determinada doença ou transtorno. A gente utiliza para tratar sintomas. De repente, uma criança que tem autismo é muito agitada. E aí, se a criança é muito agitada, não consegue fazer as terapias, não consegue prestar atenção. Então, a gente acaba entrando com medicação específica para tratar sintoma. Então, vamos diminuir essa agitação. Está com dificuldade para dormir. Uma criança que não dorme, no dia seguinte está também mais agitado, está mais nervosa. Então, vamos entrar com uma medicação para dormir. E isso não é só com as crianças que tem autismo. Na verdade, é qualquer criança, né, que apareça, que tenha esses sintomas, que esteja atrapalhando a funcionalidade dela. Bacana. Agora, Marici, você falou agora há pouco de um caso como esse, toda ajuda é importante. Sim. Seja para conhecimento, para compartilhar experiências. E você falou da associação. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho da associação e da importância da associação para você e para as pessoas que têm autismo. Então, a AGD, né, hoje nós estamos atendendo num prédio cedido, né, pela maçonaria, mas já estamos construindo a nossa sede, já saiu do papel, né, já levantaram, as paredes já estão levantadas, a laje já está colocada. E assim, é muito importante, porque hoje nós temos, eu tenho condições de pagar, né, um plano de saúde para o meu filho que oferece os atendimentos que ele tem, mas hoje nós temos famílias que não têm condições, né, e a associação, ela vai poder oferecer isso, porque nós vamos buscar, né, os recursos para isso. Hoje, a AGD, ela tem o convênio com a saúde, né, onde nós temos atendimento com psicólogos, né, nós temos 3 psicólogos que atendem lá, as crianças e a família, e os projetos é para os pais associados. O atendimento do psicólogo é via SUS mesmo, né? Correto.
Então, mas é bem limitado, nós podemos atender apenas 20 crianças. Pensa. Nós, né, bem pouco. Mas assim, indo para o centro, a gente quer aumentar esse atendimento, nós vamos buscar recursos para poder oferecer o atendimento de fono, né, que seja especialista em linguagem, terapeuta ocupacional, enfim, aquilo que uma pessoa autista precisa. Além de organizar projetos, porque hoje nós temos com vários adolescentes. Então, meu filho está com 13 anos. Né? Daqui a um tempo ele vai estar com 18, 19, 20, e aí a escola não vai ter mais. Né? Então a gente precisa organizar projetos para que essa criança, essa pessoa, ela seja envolvida para que ela tenha o que fazer, para que ela não tenha uma vida ociosa. Então é importante a associação, a associação para isso. Né? E nós dependemos, né, da sociedade para estar nos ajudando a manter. Né? E além disso a gente também tem o convênio com a prefeitura, que paga os professores que atendem nos projetos. Cada um fazendo um pouquinho. Cada um fazendo um pouquinho. Agora, Marici, domingo é um dia muito importante. É um dia das mamães, é um dia espetacular. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mamães, principalmente, Marici, para aquelas mamães de autista. Certo. Então, nós mães, né? As mães, no modo geral, todas as mães são especiais, né? Sim. Porque eu sempre uso esse termo, que nós não somos diferentes. Lógico, nossas dificuldades são outras, mas em específico as mães que têm essas crianças, né, com essa condição, não desanime. Né? Deus te deu o seu filho e você tem que lutar por ele. Se não é a mãe ali presente, né, porque os pais saem para manter a família, né? Tem que sair, mas sempre é a mãe que está cuidando. Não desanime. Né, lute pelo seu filho, tenha fé, busque ajuda, não fique sozinha, porque sozinha a gente afunda, não tem como, porque é muito difícil, não é fácil, você vê as dificuldades e você fica ali, e você corre ali, corre e faz, e leva numa terapia, leva em outra, e o menino não vai dar remédio, não dá, então assim, e fora o seu trabalho, as coisas que você tem que fazer, então é muita coisa, então não fique sozinho, né, busque ajuda e não desanime, nunca, lute pelo seu filho. Muito bem. Vai conseguir. Sabe que tudo que é bom dura pouco, né? Nós estamos chegando ao final do nosso Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira. Agradecendo a você que esteve nos acompanhando ao vivo em nossos canais no YouTube e Facebook. E agradecendo, Marici, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Tenho certeza que nos ajudou bastante a entender um pouco mais o assunto e principalmente contribuiu muito com os nossos internautas que nos acompanham. Obrigado pela participação, sucesso e na próxima nós vamos falar com o Nicolas, né? Que é o artista aí da casa, né? Eu que agradeço, muito obrigado, estou muito feliz de estar participando e espero ter ajudado. Tá certo, doutor Hugo, mais uma vez obrigado que prontamente nos atendeu, importante também o lado clínico, o lado do conhecimento a respeito do assunto, tenho certeza que foi muito produtivo, obrigado pela participação conosco. Eu que agradeço, né, por esse convite, né, estou à disposição, né, para quando precisar esclarecer, se eu puder ajudar de alguma forma, né, podendo também fazer com que as pessoas comecem a notar essa importância, né, tanto dessas crianças com autismo quanto qualquer outras, né, que possam vir surgir. E também quero já desejar um feliz Dia das Mães, né? Porque é uma data tão importante, claro, sem elas a gente não é nada, né? Então, para todas as mães, né? Parabéns pelos seus dias. Tá certo, Oswaldinho, ou seja, mais uma aula, um grande programa, obrigado pela participação conosco. Sem dúvida nenhuma, Paulinho, um abraço ao Dr. Hugo, a Marici, e fazer um apelo também, né, para você que nos assiste, para você que nos acompanhou, vendo o relato da Marici, vendo o relato do Dr. Hugo, conhecendo as experiências da Marici, que você também possa ser tocado e visitar a Associação dos Autistas. A gente sabe das dificuldades, Paulinho, que a Marici falou, as dificuldades de manter aquilo dali, sem um recurso. Então, sempre quando você ouvir falar de alguma ação de autista, quando você vê falar de alguma ação da associação, que você possa participar, ir lá colaborar também. A gente sabe da dificuldade de todo mundo, mas se cada um, Paulinho, ajudar, a gente pode ter uma associação bem mais forte, né? Porque as dificuldades lá são enormes, de recurso financeiro, que não tem uma fonte de renda, né? Então, que as pessoas possam visitar, Paulinho, e conhecer esse trabalho que é magnífico.
magnífico lá da associação. Muito bem, e eu estou sabendo que em breve vai ser disponibilizado um call center, né, que é para exatamente arrecadar fundos para manter a associação, e certamente com prazer nós vamos divulgar aqui na nossa programação para que possa atingir o maior número de pessoas possíveis. Então, queremos agradecer os nossos convidados mais uma vez, Oswaldo Duarte, os trabalhos técnicos do Éder Joffre. Você que perdeu, não teve a oportunidade de acompanhar ao vivo, a partir de agora você vai poder conferir novamente aí, reveja o nosso programa nos nossos canais no YouTube e Facebook. Eu tenho certeza que você vai ficar muito bem informado a respeito deste assunto. Um grande abraço, até a próxima oportunidade com o nosso Saúde e Bem-Estar.